Não. Videogames são muito mais do que arte. Esse debate já acontece há muito tempo e muitas pessoas questionam, né, se videogames podem ser considerados arte, mas eu acho que eles são muito mais do que arte. Eles são um meio pelo qual as artes conversam. No videogame tu tem ilustração, tu tem pintura, tu tem filme, tu tem trilha sonora, tu tem música, tu tem temas, tu tem composição, né? Tu tem roteiro, tu tem história, tu tem, além de tudo isso, interatividade. Então tu consegue vivenciar e experienciar aquilo que o personagem está experienciando, assim. Então é uma conexão muito forte e é por isso que o videogame também tem o seu lado negativo, que ele é viciante, porque ele te oferece tantas estímulos ao mesmo tempo que é difícil, né? Claro que tem pessoas que são imunes a todos esses estímulos e não gostam de videogame, isso é muito comum, mas também tem pessoas que são totalmente cativadas, né? Capturadas por essa essência tão fantástica que é essa arte, assim. E eu acho que o reflexo da dependência no videogame, agora trazendo para a psicologia, ele se dá justamente por pessoas que têm uma falta externa. Então, se tu precisa vivenciar tudo aquilo que o videogame te oferece de uma forma que te traz prejuízos na vida, é porque talvez tenha alguma coisa na vida que está faltando que o videogame entra e supre. E isso aí é uma relação já mais negativa, né? Mas se tu tem uma vida balanceada, experienciar tudo aquilo que o videogame tem para te oferecer de uma forma saudável é uma única forma, né? É uma forma tão única de ter esse momento de entretenimento, de prazer. Antigamente se usava muito a palavra escapismo, né? Que é a ideia de o entretenimento usado para fugir da realidade. E isso aí o videogame propicia muito melhor do que qualquer outra forma artística, porque tu pode vivenciar e experienciar um mundo alienígena, uma corrida, né? Talvez até a forma de te dar acesso a lugares que tu não entraria, né? Nem todo mundo vai ter a oportunidade de entrar num campo e praticar o seu esporte favorito num nível de elite, né? Onde só pouquíssimas pessoas no mundo conseguem experienciar, né? Eu que gosto de corrida, né? Nem todo mundo vai ter a oportunidade, eu não tive a oportunidade de entrar e participar de corridas em circuitos famosíssimos, né? Eu, como amante de corrida, pude entrar em poucos circuitos que eu gostaria de ter entrado na minha vida inteira. Então eu vejo que o videogame ele te propicia também essa experiência de poder provar um pouco do que talvez uma pessoa não conseguiria ter acesso na sua vida normal. E às vezes a experiência com o videogame é tão grande que ela acaba te trazendo e te inspirando a vivenciar isso na tua vida externa, né? Porque é o caso do Tony Hawk. Quantas pessoas não começaram a andar de skate por causa do Tony Hawk, né? Eu já andava de skate quando o videogame foi lançado, mas o meu amor pelo skate como mídia, como meio de expressão e meio de entretenimento, meio de lazer, só se intensificou depois que eu comecei a jogar Tony Hawk. Então eram coisas que andavam de mãos dadas, né? Eu já tocava guitarra quando o Guitar Hero foi lançado, mas o meu amor pela música e o descobrimento de artistas novos através daquele videogame aumentou muito mais a minha conexão com o meio musical. Então a gente vê que o videogame ele pode ser também uma introdução a novos tipos de hobby, a novos tipos de conhecimento, né? Videogames históricos, videogames de estratégia, videogames, né, que tratam de temas reais, podem te introduzir a conceitos e coisas que a pessoa não tinha acesso ou talvez não teve interesse, né? A pessoa jogar ali... Eu lembro que eu jogava um jogo chamado Poseidon, que era um jogo de administrar uma cidade, né? E aí tinha toda a cultura e a mitologia grega. E eu me interessei muito por isso por causa do jogo, né? Então a gente tem o Tomb Raider, né? Que nos faz ali, nos remete a Indiana Jones, que também pode nos levar a assistir os filmes, mas Tomb Raider também nos remete à ideia da arqueologia, de tu querer descobrir o passado, investigar ruínas, né? Será que existe alguém que pratica o que Tomb Raider praticava nos dias de hoje? Ou na verdade do mundo, fora dos videogames? Será que alguém se inspirou a ser um arqueologista porque jogava muito Tomb Raider, né? Então eu acho que Call of Duty, né? Documentadamente Call of Duty fez com que pessoas ingressassem no exército, né? Então a gente pode ver aí os lados benéficos e também maléficos, né? Talvez isso foi pré-programado para fazer com que as pessoas se interessassem, né? Eu não acredito muito nisso, mas eu acho que o jogo era tão bem feito, até porque Call of Duty começou com jogos de Segunda Guerra, né? Então ninguém ia querer se alistar numa guerra que já passou. Mas a potência dos jogos modernos do Call of Duty em fazer com que as pessoas ali que cresceram jogando esses jogos tivessem um interesse maior no exército também mostram o quanto a conexão com o jogo faz com que influencie até as decisões que a gente toma na nossa vida externa. Então ele é um meio que não pode mais ser desconsiderado pela sua importância. Quando eu cresci, videogames ainda eram brinquedos,
né? E a Nintendo, né? Como eu falei, a Nintendo, que também aqui a gente já vai entrar nesse assunto, né? A ideia de também poder ter ou não, né? Isso aí a gente vai entrar em Freud, Jung, né? Que é a ideia da falta, né? Nintendo 64, quando eu era jovem, era caríssimo, né? Eu fui ter o meu 64 e depois de adulto. No meu primeiro estágio, um dos meus primeiros salários, eu usei para comprar um 64 de um colega meu que estava vendendo, porque ele já queria se desfazer para poder comprar o próximo videogame, e eu aproveitei a oportunidade e acabei comprando dele para poder vivenciar a experiência que eu só tinha na casa dos meus amigos, que era, e a gente pode entrar nesse assunto também, né, que é esses fenômenos mundiais. 007 GoldenEye. Todo mundo tinha esse jogo naquela época. Eu não tinha, mas eu experienciei o GoldenEye naquela época porque todo mundo, né, os meus colegas, os meus vizinhos, as pessoas que eu ia na casa, todo mundo tinha um 64 com um GoldenEye ligado. E o quanto eu queria também ter um GoldenEye. Então, às vezes o desejo também nos motiva. E aí, quando eu finalmente tive a oportunidade de ter um 64, um dos primeiros jogos que eu comprei foi o GoldenEye. E até hoje, né, eu diria que, claro que tem a qualidade do jogo, mas a falta do jogo, eu não ter tido o GoldenEye quando todo mundo tinha, fez com que eu apreciasse muito mais. Ele não era só mais um jogo que eu ganhei e enjoei. Ele era um jogo que eu não tinha e eu queria muito ter, porque era muito legal jogar com os meus amigos. Então os jogos também te propiciam essa experiência de conectar com os outros, né? A extinta experiência de sentar num sofá ao lado de uma pessoa e jogar um lado a lado, né? Poder tirar sarro da pessoa, rir junto, competir. Então tinha várias experiências sociais que os jogos propiciavam e que hoje, que claro, né, é muito legal eu poder me conectar com os meus colegas que eu estudei no Canadá e a gente até hoje joga alguma coisa, né? Claro que eu tenho muito pouco tempo livre, mas quando dá, a gente se conecta, joga alguma coisa e conversa, e isso é muito bom da tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente perdeu um pouco dessa socialização de ter o contato com um vizinho, né, ser apresentado, aquela coisa local, aquela coisa até mais tribal, né? Claro que a gente entra também, né, na defensão e na defesa e o jeito que as pessoas se aliam às marcas, né? Então ali o pessoal da Sony, da Microsoft, da Nintendo, que se aliam a marcas de uma forma que é às vezes até quase doentia, né? E às vezes também é um indício de falta, né? Por que eu vou defender tanto uma marca que criou uma conexão boa comigo, mas às vezes essa marca não está muito interessada em quem eu sou como pessoa. E mesmo assim a gente se deixa investir e defende com unhas e dentes e com uma força tão grande, às vezes uma marca que tem só um valor emocional que nós criamos com ela, né? Não ela necessariamente criou para nós. Então eu acho que isso aí hoje em dia tá ficando cada vez mais verdade. Assim, a gente tem, né, a gente vê o quanto as marcas não se importam tanto com a gente, mas esse é um vídeo de celebração dos videogames, e eu acho que a gente tem assim esses fenômenos, como eu estava falando assim, de culturais, né? Winning Eleven, né? Na época do Play 2 lá. Quando eu nunca fui uma pessoa do futebol, eu sempre gostei de carros, corrida, então a minha conexão com os esportes era completamente diferente. E eu via que eu jogava Winning Eleven porque todo mundo tinha o Winning Eleven na casa de que eu ia. As mesmas pessoas que tinham o GoldenEye na época do 64 tinham o Winning Eleven. E aí eu lembro que eu até participava de campeonatos de Winning Eleven e eu não sou uma pessoa que torço para times de futebol ou paro para assistir uma partida. Mas o Winning Eleven era um fenômeno inconsciente, um fenômeno de inconsciente coletivo em que todos nós compartilhávamos da experiência de jogar o mesmo jogo na mesma época. Fazia com que eu também me integrasse aos outros por causa de um jogo, de um esporte que não necessariamente eu acompanho, né? Isso aconteceu também com o Burnout, né? O Burnout 3, quando foi lançado, foi um fenômeno. Todo mundo tinha aquele jogo, todo mundo, né? Pelo menos, né, era um fenômeno mundial que a gente via que se estendia até em outros países, assim, ele transcendia até a geografia do planeta de tão importante que eram esses jogos, né? Como eu mencionei, o Tony Hawk's, né? Era um jogo que o mundo inteiro estava jogando aquele jogo, vendeu milhões de cópias, foi um fenômeno até psíquico, porque todos nós estávamos conectados com a cultura do skate por causa de um jogo de videogame. Então, tamanha importância que é, né? Então, ele não só é artístico, ele movimenta economias e ele movimenta o planeta, né? Nós todos se interessamos por skate e movimentamos a indústria do skate. Nem todo mundo que jogou com o Tony Hawk acabou comprando um skate, mas ele serviu muito para disseminar e popularizar o esporte para muitas pessoas ao redor do planeta, né? E talvez até o nome Tony Hawk, que já era conhecido no meio do skate, no meio né? Tinha os X Games, que ele fez o famoso 900, mas ao mesmo tempo a gente tem um nome que ficou global por causa de um jogo de videogame. Isso é importantíssimo, é interessantíssimo como esse fenômeno pode causar isso, né? O rock, que estava em declínio
ali no início dos anos 2000, né, já tendo seu último suspiro, ganhou uma nova vida por causa do Guitar Hero, né? Milhões de pessoas começaram a tocar instrumentos de plástico e conhecer bandas por causa do Guitar Hero, né? O Slash teve uma sobrevida na sua carreira que não estava em baixa, né? O Slash nunca foi um cara que ficou em baixa, mas ele ganhou uma nova geração de fãs porque ele estava na capa do Guitar Hero 3 e as pessoas começaram a identificar que aquele cara que estava no Guitar Hero tocava no Guns N' Roses, né? Foi o processo contrário. Quem é da minha geração sabia muito bem quem era o Slash, quem era o Guns N' Roses, mas a geração Guitar Hero não necessariamente sabia quem era o Slash. E aí a gente vê que isso aí renovou um público e apresentou um público para instrumentos, que foi um papel importantíssimo, né? Quantos instrumentos foram vendidos, comercializados, disseminados, quantas pessoas começaram a ter aulas de guitarra e de bateria e de baixo por causa de um videogame. Então olha a tamanha importância desse meio como forma de disseminação de outras culturas. Então, para mim, o videogame ele não é só apertar botãozinho e fazer um barulhinho na tela, né? O videogame tem uma conexão inteiramente psíquica, ele pode nos apresentar coisas novas, ele treina a nossa mente, porque o videogame mexe com a nossa cognição, o videogame mexe com a nossa memória, mexe com a nossa reação. Então a gente não está só exercitando o nosso lado lúdico, né? A gente pode se permitir viajar e fantasiar em mundos fantasiosos, mas o videogame também nos apresenta e nos dá esse benefício de treinar a nossa cognição. Então ele tem muitas coisas muito boas, né? Claro que os detratores, né? E sempre tem aí algum político em algum momento que quer culpar os videogames por alguma tragédia que aconteceu, né? O clássico de se a pessoa fez alguma coisa ou cometeu algum crime, mas na casa dela tinha um console de videogame, provavelmente essa pessoa foi influenciada, né? Só que o videogame é uma indústria bilionária, né? Bilhões de pessoas jogam videogames ao redor do mundo. E não são bilhões de pessoas que cometem crimes. Não são bilhões de pessoas que cometem alguma coisa, ainda mais sendo influenciadas por videogames. Eu acho que é pelo contrário, né? O videogame é uma forma de sublimação, que é o investimento de uma energia em algo positivo. Uma energia que talvez até poderia ser negativa, sendo investida em algum meio artístico que transforma ela numa conexão saudável, né? E eu acho que o videogame faz isso por muitas pessoas. Eu acho que uma pessoa que comete um crime sendo estimulado por um videogame, né, aqui falando muito mais de psicologia, né, é porque ela já não tinha recursos para tolerar muitas outras coisas que estavam acontecendo na sua vida e o videogame foi uma porcentagem muito pequena do que acontecia. Então, querer depositar e banir videogames por causa de poucas pessoas que já tinham um processo muito mais debilitado, para mim é uma coisa de quem realmente não gosta e não conhece do meio e da sua importância, do que alguém que realmente se preocupa em tentar investigar e entender tudo que está acontecendo, né, psiquicamente, artisticamente, por trás de um videogame, que é algo para mim tão essencial e tão fantástico. Mas aí eu lanço a pergunta para vocês, será que videogames são arte? Tem alguma conexão com algum jogo específico? Gosta desse meio? Entende essa progressão histórica de o quanto um videogame pode ser positivo na vida de uma pessoa se usado de forma saudável? Eu aguardo e espero as respostas de vocês nos comentários, mas é sempre bom poder abordar esse assunto que eu gosto tanto e geralmente ele não aparece muito aqui no canal. Mas como sempre, meu nome é Eduardo e esse é o Solve for My English, é um canal de inglês, mas eu gosto de dizer que sempre, quem sabe inglês e quem estuda um pouquinho, quem está interessado em descobrir coisas novas, é sempre importante tirar as suas próprias conclusões. Nos vemos em um próximo vídeo.